Seu filho bate, seu filho morde, você está super preocupado com isso? Ou então, sua criança voltou mordida do parquinho? O que está acontecendo? Assista esse vídeo e a gente vai falar sobre isso. Os contatos físicos na infância, principalmente na primeira infância, são absolutamente comuns e necessários para o desenvolvimento infantil. Inclusive, é uma das formas importantes de comunicação das crianças. Então, acontece muito e é comum, vocês devem saber, das crianças baterem, das crianças empurrarem, puxar cabelo, morder. Isso é agressividade? As crianças são agressivas? O que eu posso dizer para vocês? São atos agressivos ao olhar dos adultos, principalmente, e se machucam as outras crianças, sim, a criança se sente agredida. Mas a gente não costuma aqui olhar para isso como uma violência. A gente entende que isso não é uma forma de violência infantil. Entendemos que é uma forma de comunicação e linguagem entre as crianças. Então, uma criança pequena, às vezes, está com vontade de entender quem é aquele outro ser do tamanho dela que anda parecido com ela. Ele vai lá e empurra aquela criança. A criança chora. Aquilo é um efeito super importante para quem empurrou. Parece uma questão agressiva? Parece, mas ele está fazendo uma experiência com o mundo. Ou uma criança viu a outra criança e ficou com muita vontade de se aproximar e vai lá e morde. Morder, para a criança que está mordendo, é uma forma de introjetar aquela criança para dentro de si. Pode ser uma forma de introjetar. Às vezes é uma manifestação de tanta emoção que a única reação que a criança tem é morder. Isso é agressivo? Dói? Dói. Mas não necessariamente a criança que mordeu queria machucar o outro. Às vezes a criança morde e os dois choram, quem foi mordido e quem mordeu, porque ele causou uma reação surpreendente, o que é uma pesquisa de mundo daquela criança. Isso é bom? Isso é ruim? Isso não é bom nem ruim. É ruim para quem se machuca, mas a intenção do mordedor é conhecer o mundo. Então a gente entende essas ações aqui como uma forma de explorar o mundo. A gente deixa isso acontecer porque são formas de... Não, mas esse olhar de que é uma forma de comunicação das crianças pequenas muda a forma com a qual os adultos intervêm nessa ação. Então, é claro que a gente vai falar para a criança que mordeu que aquilo machucou. Veja como o fulaninho está chorando. Dói. Porque quem mordeu não sabe que aquilo vai doer, a não ser que tenha sido mordido. E aí a gente vai entendendo por que aquela criança mordeu. Às vezes ela mordeu porque ela tá brava mesmo com o outro, porque o outro arrancou um brinquedo ou porque o outro não deu um brinquedo que ela queria. Então a criança está experimentando suas ações no mundo. A reação do adulto e do outro vai fazer a diferença para o aprendizado dessa criança. Se você também vai punir a criança como se ela fosse uma violenta, você não está favorecendo as aprendizagens das crianças, você está inibindo um comportamento que vai se manifestar de uma outra forma. Então, o que a gente entende que é importante aqui é entender que os contatos físicos são contatos de comunicação das crianças entre si e que o adulto vai regular, vai fazer a mediação entre esses contatos. Muitas vezes a criança que recebeu um empurrão, por exemplo, vai ser incentivada a dizer que não gostou. Aqui no Manduí a gente usa muito o meu corpo, limite, este é meu corpo. E as crianças rapidamente vão aprendendo a dizer para os outros: você mexeu no meu corpo ou você fez algo no meu corpo que eu não gostei. E o retorno que a criança dá para outra criança é a melhor aprendizagem. Claro que os adultos estão sempre juntos, mediando. Muitas vezes a gente precisa ajudar a criança que machucou a cuidar do que foi machucado. É uma forma também de se desculpar pela ação agressiva. Mas é importante a gente dizer aqui que não é uma questão de violência. Agora, é claro que existem exceções para todas as regras. Então, muitas vezes, principalmente as crianças que já estão no fim da primeira infância, começam a ter repetidos comportamentos de agressão, de bater, de empurrar, de morder, de chutar e etc. A gente percebe que tem algo naquela criança que está muito desconfortável e que ela está precisando machucar ali alguém de fora. Isso em geral para as crianças que já compreendem esse machucado. Então, nesse momento, para essas crianças é importante você entender o contexto. Teve alguma mudança drástica de rotina ou na vida dessa criança? Tem alguma razão que vocês percebam que ela pode estar sofrendo um pouco mais? É importante a gente pensar sobre isso e ver se ela precisa de uma ajuda especializada. Em relação às crianças em desenvolvimento, início da primeira infância e todas as questões de mordida, empurrões, o que a gente está chamando de pesquisas corporais a respeito do mundo, o que a gente tem que cuidar para não fazer?
rotular essas crianças, né? Tanto os adultos que cuidam delas, quanto as crianças ao redor, de ser aquela que morde ou aquela que bate, porque é um momento muito sensível e a gente tem que entender, deve entender, que é um momento de passagem. Às vezes acontecem repetidas mordidas que a mesma criança faz, mas tem algo ali que eventualmente a criança não tem repertório para fazer de outro jeito. Então, por exemplo, a gente precisa ajudar a criança a entender aquele comportamento ou o que está movendo aquele comportamento e oferecendo repertórios. Patrícia, por que você está mordendo de novo, Mariana? Ela não vai saber responder. Ou então, Patrícia, fala para Mariana que você quer o brinquedo que está na mão dela. Ou seja, ajudar a criança a transformar afeto, aquele sentimento que vem em forma de mordida, em palavra. É rápido? É de um dia para o outro? Não, são repetidas às vezes. Mas rapidamente a criança vai entendendo que ela vai conseguir criar uma outra forma de manifestar aquilo que não seja com o corpo diretamente. É uma construção, gente, assim como todas as outras construções que acontecem na primeira infância. Mas é preciso a gente cuidar disso com carinho, amor e compreensão e entender que as crianças pequenas sim usam o corpo para todos os tipos de comunicação. Ou seja, gente, as manifestações corporais, que muitas vezes são entendidas como violências das crianças, é importante que a gente entenda que não são violências. São atos que agridem, muitas vezes machucam, mas são processos de maturação da criança e processos de comunicação da criança com o mundo. O que a gente pode fazer é acolher esses momentos, mostrar para a criança os limites dos corpos uns dos outros e ajudá-las a criar outros repertórios para comunicar aquilo que elas estão desejando. Se você tiver algum caso desse próximo a você ou seu próprio filho que está te preocupando, quiser uma ajuda, algum comentário, escreve aqui que a gente entra em contato também, tá bom? Você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então compartilha, comenta com a gente, curte e se inscreva no nosso canal. Obrigada!